Mais uma aula de histologia prática e agora, em continuação, a segurança em laboratório, nós vamos falar sobre a necessidade do microscópio nos estudos histológicos. A primeira informação importante é que as células, a maioria delas, são microscópicas. A maioria, algumas células, como o embrião do ovo, né? E não é a gema, como algumas pessoas pensam, mas é aquela parte branquinha que está em cima da gema, é uma célula que pode ser vista a olho nu. Assim como os favos de laranja, de mexerica e assim por diante. Mas a maioria delas são microscópicas. Por que as células têm que ser microscópicas? Essa é uma pergunta pouco feita, mas muito importante para ser respondida. Nós, inclusive, temos publicado um livro de biologia celular. É um livro que nós já publicamos há algum tempo e já está na segunda edição. Aqui no capítulo 3 desse livro, tem as informações sobre microscopia e também as informações de por que uma célula não pode ser macroscópica. Se fosse, não haveriam seres pluricelulares. Essa você vai encontrar no capítulo 3 do nosso livro, que eu incentivo você a comprar o livro, claro. Observe, se as células são microscópicas, a questão é como que eu vou visualizá-la. Elas então só poderiam ser descobertas no momento em que a tecnologia oferecesse um aparelho que possibilitasse enxergar além do limite de aumento do olho humano. De fato, um fabricante de relógios holandês, em 1590, chamado Zacharias Janssen, inventou o primeiro microscópio. Mas não serviu para ver célula, ele inventou para poder trabalhar com relógios. Ele basicamente colocou duas lentes num tubo. Mas não foi, assim como o próprio microscópio eletrônico na história dele, não foi feito para visualização de células, mas para material de física e engenharia. Aqui por volta, nos meados do século XVII, um indivíduo de nome difícil, Leeuw, e ainda tem um W aqui, ó, Leeuwenhoek, podemos dizer assim, ele fez um microscópio muito interessante, que você pode encontrar na internet os dados desse microscópio, e é até bom ver lá, coloca lá no buscador, né? Microscópio do Leeuwenhoek, você vai ver como é que era possível esse indivíduo enxergar micróbios de uma maneira geral. Ele então descobre a vida microscópica, ou os micróbios. Isso é interessante, por quê? Porque a importância dessa descoberta tem muito a ver com a questão da vida se manifestar de forma não espontânea, mas a partir do processo de reprodução. Então ele acaba sendo importante naquele processo, né, de evolução do conhecimento de geração espontânea. Mas o mais famoso de todos foi um físico e naturalista inglês chamado Robert Hooke, que em 1665, um microscópio feito por ele mesmo, melhor do que esses outros, já um tubo maior. Esse é o mesmo Hooke, o Robert Hooke, da chamada energia elástica, né, da mola, ou força elástica associada a ele. Ele então, com o microscópio que ele fez, ele consegue enxergar na cortiça pequenos quartos que ele chamou de cella, do latim.
cujo diminutivo tem o ulo. Aí ele chamou de célula. Observe que ele estava vendo a parede celular de célula vegetal, mas ele não estava vendo realmente uma célula viva. E até a gente não vê célula viva na maioria dos nossos estudos, mas é possível vê-las e delimitá-las. No caso específico, nasce então a microscopia e o estudo das células eucariontes, principalmente com a descoberta do Robert Hooke. É bem importante a gente entender isso. Mais na frente, né, dois alemães, eles colocam o zoólogo, que todos os animais são formados por células, o botânico, que todas as plantas são formadas por células, e nasce a teoria celular, né, que todos os organismos vivos são formados por célula. A discussão sobre vírus não cabe aqui agora. Então, para entender, compreender célula, é necessário, então, que trabalhemos com o aparelho. Nós precisamos da tecnologia. Nesse caso, nós precisamos entender de microscopia. E aí, trabalhar com o microscópio que nos interessa. O mais barato, mais usual, o que nós sempre utilizamos, é o microscópio óptico, que está à nossa disposição nos laboratórios nas universidades. Mas a microscopia, ela está associada a vários tipos de microscópio. Aqueles que usam a luz para visualizar os objetos e aqueles que usam os elétrons para visualizar os objetos. Nesse caso, não é só objeto vivo, né? Mas o microscópio eletrônico é usado principalmente para estudos na engenharia de materiais. Então, em relação ao componente de observação, nós temos a luz, e a luz pode ser modificada em termos de propriedades para que a gente enxergue com luz polarizada, por exemplo, uma determinada célula, e os elétrons, que podem atravessar o espécime ou varrer a superfície dele, o que gera aí dois tipos de microscopia eletrônica, pelo menos, o de varredura e o microscópio de transmissão. Recentemente, não tão recente, mas nos últimos 20 anos, um novo microscópio eletrônico foi utilizado, que foi o microscópio de força atômica. Eles estão um pouco distantes da nossa realidade nas aulas práticas da universidade, e a maioria das pessoas que trabalham com eles fazem mestrado, doutorado, né, em universidades que têm microscópio eletrônico. Dentro da microscopia, então, começando da parte mais simples, vamos trabalhar com o MO, microscópio óptico. Nós não falamos o P, e algumas pessoas tiraram o P, mas se você tirar o P dessa palavra, vai ficar óptico de orelha, né? E aí fica errado isso. Ora, quando nós trabalhamos com microscópio óptico, o que nos interessa num microscópio qualquer? Obviamente, pelo tamanho das células, ele deve gerar aumento. E precisa aumentar até um tamanho que nos interessa, para estudar tecidos. Para estudar a célula em si, o microscópio eletrônico é melhor. Mas os tecidos e uma visualização geral da célula, o microscópio óptico serve. O aumento do microscópio óptico máximo está em aproximadamente 1.200 vezes. Microscópio eletrônico, 1 milhão de vezes. Não basta apenas o aumento,
na prática vocês veriam isso. Não basta aumentar o tamanho, é necessário focar, discriminar aquilo que você está vendo. Isso nós chamamos de limite de resolução, que é a capacidade de discriminar dois pontos. Então, o limite de resolução do microscópio óptico vai indicar a qualidade dele. Então, eu posso comprar um microscópio que tem o mesmo aumento de outro microscópio. Um vai custar aí R$4.000, o outro R$20.000. Você vê lá, as objetivas e as oculares têm o mesmo aumento. Mas qual que vai ser a diferença deles? O limite de resolução. Essa capacidade de discriminar dois pontos, talvez aqui na aula eu consiga te mostrar isso. Eu vou ficar de costa de propósito, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não sei se você verá aqui um ponto ou dois pontos, um traço, vamos dizer assim. Se você estiver vendo um único traço, é porque você não teve a capacidade de discriminar esses pequenos riscos aqui, porque existe uma pequena separação entre eles. Se você não enxergar daí e estivesse aqui presente, viesse nessa direção, na distância que eu estou do quadro, você veria essa separação. Então nós discriminamos dois pontos até o limite do nosso olho e da distância desses pontos. Então o microscópio que gera essa discriminação tem uma qualidade de luz muito grande, tem os aparelhos envolvidos no direcionamento dessa luz até o olho de altíssima qualidade, inclusive em termos geométricos. Então os dois itens principais são para o microscópio óptico de qualidade: aumento. Na maioria das vezes a gente vai trabalhar com aumento de objetiva de 10 e 40. Objetivo, a gente multiplica pela ocular, que normalmente é 10 na maioria dos microscópios. Então nós olharemos os tecidos em aumento de 100 e 400 vezes. Raramente a necessidade de 1.200 vezes ou 1.000 vezes. E talvez muitas vezes a gente faz isso no laboratório, nas aulas presenciais, apenas para o aluno ter uma verificação de como se utiliza a objetiva de 100 vezes, que daria 1.000 vezes. Tem que se usar um óleo de imersão, e com esse aumento é possível ver bactérias. Algumas pessoas com olho muito treinado conseguem saber que existe bactéria no ambiente, se ela estiver em movimento, por exemplo, numa lâmina em que se faz uma análise em vivo, por exemplo, com paramécio, ele se alimenta de bactérias, então você consegue observar aquilo que está acontecendo, verificando o vacúolo digestório dele. Essa é uma aula muito interessante. Você pega uma água de chuva, recente, coloca no frasquinho, leva lá para o laboratório, faz-se uma lâmina com uma lamina, leva ao microscópio, e lá a gente, tendo muita sorte, nós vamos encontrar muito paramécio, bactérias e microcrustáceos que se movimentam, como não há coloração lá, ou contrastação, nós o vemos como se fosse transparente, que é bem interessante. Fora isso, uma grande quantidade de algas. A vida, ela pulula à nossa volta. Uma pequena poça d'água tem milhares de seres vivos. Considerando esses dados, uma das coisas que nós precisamos aprender é a estrutura de um microscópio óptico para saber utilizá-lo. O indivíduo que está acostumado não precisa nem saber o nome do microscópio, das partes do microscópio, mas a utilização correta. No nosso caso, nós vamos ter que fazer uma análise com nome. Muita gente reclama que não sabe desenhar, que tem dificuldade de desenhar.
Então, o meu conselho é que utilize sempre que possível traços retos, que é mais fácil, utiliza a régua aí, né? Aí você faz os traços retos, aqui, por exemplo, um retângulo, e essa região aqui do microscópio, minha intenção aqui é desenhar um microscópio, nós traremos a ideia desse microscópio apenas, olha só, sem muito problema, utilizando figuras geométricas planas. Okay? Ele não está a coisa mais bonita não, mas vai dar para trabalhar com ele aqui, tranquilo. Essa primeira parte que sustenta o microscópio chama-se base ou pé. Ela é muito importante porque a base ou o pé do microscópio é o que o coloca sobre a mesa. O microscópio óptico, ele depende de uma estrutura perfeita em termos de geometria da luz e de retidão. Então aqui, ó, vou representar a ocular, certo? E vou aproveitar esse esquema para te mostrar essa questão da exatidão. A luz, ela tem que chegar nos olhos aqui, ó, de forma perfeita. Então aqui tem um espelho e ela deve descer, na verdade subir, a partir da fonte luminosa até chegar ao olho do indivíduo. Olha, tudo isso aqui é pregado, né? Tem parafusos segurando essas estruturas. E se eu pegar essa base e mexer muito, eu tirar essa estrutura ocular, ou esse canhão, ou o revólver que eu vou desenhar aqui do lugar, ou a fonte luminosa do lugar, aí eu vou perder essa exatidão geométrica. E aí, nos nossos laboratórios de histologia, devido ao indivíduo pegar o microscópio e arrastar, ou pegar o microscópio, levar para o outro lado, bater o microscópio, você não consegue focar mais. Porque o foco tem que ser aqui, ó, nesse ponto geométrico perfeito, a partir da fonte luminosa. Se isso aqui se move, nós já perdemos o foco, né? E aí fica difícil trabalhar com esses microscópios. Nós vamos dando nome, então, a essas estruturas aqui, ó. A base é essa. Isso aqui é chamado de braço do microscópio. Essa estrutura é o braço. Essa estrutura aqui, ela é chamada de canhão. Porque acredito que naquela época se falava muito em guerra, né? Abaixo do canhão existe uma estrutura que segura as objetivos. Vamos fazer uma perfeita aqui, ó. E essas objetivos, vou apresentar só essas, não mais. Nós não precisamos de muita coisa aqui. E essa estrutura é chamada de revólver. Essa onde estão os objetivos, que são as lentes, né? Então, canhão, revólver. Se a letra estiver pequena aqui, você dá um zoom aí, para dar uma olhada, porque nós também temos que aproveitar o espaço do quadro. Esse, então, aqui, essa lente, é a objetiva. Essa lente é a ocular. Na maioria dos microscópios, a ocular ela tem um valor de aumento linear, que é o aumento direto, de 10 vezes. A ocular. Nós colocamos no livro nosso e na apostila aumento diferente, apenas para que se perceba que podem ocorrer microscópios diferentes, em termos de
aumento da ocular ou da objetiva. As objetivas, elas têm aumento de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes, 100 vezes. Esse 4 vezes aqui também foi de propósito, porque a maioria não é 4, a maioria utiliza aumento de 5, mas deixemos dessa forma. Ou até talvez tenha esquecido, talvez a maioria seja de 4 mesmo. Além disso, um importante aqui na base é a fonte luminosa. Vou colocar isso de uma cor mais exuberante, né? É uma lâmpada de alta potência que tem aqui, ó, nessa região. E essa lâmpada de alta potência joga um feixe luminoso para cima. Só que o feixe luminoso vai para todo lado. Então, para consertar esse feixe luminoso, assim, foi colocado aqui, ó, uma estrutura aonde passa a luz, chamado de condensador. E esse condensador, ele está associado a fazer com que os feixes divergentes dessa luz convirjam para o centro. Além disso, dessa estrutura chamada de condensador, vamos dar um nome para ela já, né? Condensador, que você deve saber usar. Quanto mais grosso o corte, mais é preciso colocar o condensador perto do material a ser estudado. Aonde que esse material vai ser estudado? Ora, não somente é necessário gerar condensação, como é necessário também um diafragma, que é uma estrutura que vai abrir mais ou menos a entrada de luz em direção aos seus olhos. Esse diafragma é muito importante porque você deve iniciar a observação da sua espécime ou do seu espécime com ele fechado. Porque você imagina uma fonte luminosa condensada em direção ao seu olho. Isso pode gerar problemas, inclusive alterações da visão em termos de saúde visual se utilizar mal o microscópio. Aqui em cima, no diafragma, existe uma estrutura onde se coloca o espécime. No nosso esquema aqui não ficou muito bom, porque eles estão muito próximos, né? Com 2 parafusos aqui. Esse parafuso, ele recebeu o nome de chariot. Isso é interessante porque chariot em francês significa parafuso. Então esse aqui é um parafuso. Esse chariot é importante para você mexer essa estrutura aqui, chamada platina. Essa platina se move em 2 direções pelo chariot, no eixo X e Y, por exemplo. Só que para focar nós precisamos do eixo Z, né? Considerando o eixo tridimensional cartesiano, e ela se movimenta, mas não pelo chariot. Ela se movimenta assim por um outro parafuso que fica aqui, ó, mais em cima ou mais embaixo. Na verdade, 2 parafusos. Esses parafusos são chamados, um que dá o foco grosso, quando você mexe a platina se movimenta muito, ele é chamado de macrométrico. Esse grandão aqui, ó, ele é chamado de macrométrico. Vamos chamar parafuso macro.
porque ele dá um foco grosseiro. Esse pequenininho aqui, ele é chamado de micrométrico, porque ele vai gerar o chamado foco fino. Esses são os parafusos e as estruturas que nós usamos ao microscópio. Muita gente acha que a ocular deve ser virada para cá, né? Para o indivíduo bater o queixo aqui ou ficar dormindo enquanto está olhando. Melhor maneira de visualizar é com a ocular voltada para frente aqui, nessa estrutura, que facilita bem porque essa área fica livre. Novamente, se tiver problema para visualizar, aumenta aí o zoom, né, por causa da questão do desenho aqui. Fazer o desenho, o esquema, enquanto eu estou falando, aumenta a sua capacidade de percepção e de memória. Já colocar desenhado não é tão interessante assim. Você acompanhar a estrutura e os nomes é mais importante. E essa fonte luminosa precisa de algo para ligá-la. Uma tomadinha. E aqui mais na frente tem o controle da luminosidade. Você vai controlar a luminosidade. Quando se for usar o microscópio, assim que você for ligar a fonte luminosa, coloca no mínimo a luminosidade. Verifica se o diafragma está aberto, se o condensador está mais baixo, depois você modifica de acordo com a necessidade. Quanto mais baixo tiver o condensador, menos clara vai estar a imagem. O diafragma é bom estar um pouco fechado, não completamente, senão você não vai deixar com que a luz passe. A platina deve estar organizada bem no centro, onde você vai colocar a lâmina. E aqui eu não esquematizei bem, mas a objetiva tem que estar na de menor aumento. E a ocular, elas têm o mesmo tamanho. Ok? Então isso aqui é a visão geral de um microscópio. E as partes de um microscópio óptico. Utiliza a fonte luminosa para que seja determinada a visão da estrutura. Olha, como nós havíamos comentado, algumas coisas importantes relacionadas à visualização está associada, por exemplo, com a questão de saber como funciona uma objetiva. O que é o limite de resolução e como que a objetiva me dá as informações gerais. A ocular é simples, ela é apenas um tubo mesmo, de direcionamento. Microscópios melhores, ele tem um focalizador de ocular. É até bom colocar isso aqui de outra cor para chamar a atenção para você. Ó. Nessa regiãozinha aqui, nos microscópios de aula prática, a gente vai encontrar um regulador de foco da ocular. Na minha época de aluno não tinha isso, isso é uma certa novidade. Por que isso é importante? O microscópio óptico, ele não conserta problemas visuais. Então, se você tem necessidade de usar o óculos, você precisa olhar ao microscópio com óculos. Ele não conserta miopia, hipermetropia, astigmatismo. Então, o seu óculos é importante. É um pouco mais difícil utilizar o óculos para olhar o microscópio. E existem outros vícios também que podem gerar problema nas pessoas em relação à utilização do microscópio. Nas aulas práticas presenciais, a gente vai ensinando, né? A pessoa, durante a aula, vai cometendo os erros e a gente vai ensinando. Mas um dos erros graves é que você tem um microscópio binocular, ou seja, que tem duas oculares, e você utiliza só um olho, fica piscando o outro. Isso não é interessante, nós não enxergamos de forma igual com os dois olhos. Então é importante trabalhar ali com o foco, porque se o foco estiver ruim na ocular, você vai tentar ir para a ocular que dê melhor foco. Se você foca a objetiva para o olho esquerdo, não necessariamente ela está focada para o olho direito. Por isso, esse foco de ocular.
Então, para poder gerar esse foco, você olha, tampa o olho, foca com o objetivo e com o ocular, ou deixa fixa, por exemplo, porque tem microscópio que esse foco só está de um lado esquerdo ou direito, e tem aquelas que tem os dois. Mas se ela estiver fixa, você foca primeiro na ocular que não tem foco. Focou aquele, aí você vai com o outro olho, e aí ele já está focado para o direito. Aí você não mexe mais na objetiva, né? Ou no macrométrico ou micrométrico. Você vai mexer no foco da ocular. Isso é bem importante. Mas o que é uma objetiva, né? E como que ela funciona e quais os dados que eu posso tirar de uma lente objetiva? A lente objetiva, ela é um tubo, é um cilindro. Esse tubo é onde a luz passa, ela vai penetrar. Então ela tem um tipo de estrutura organizada do menor para o maior. Ou seja, o que é do menor para o maior? Ela apresenta uma organização que vai fazer com que a luz penetre na estrutura do microscópio até um espelho de 45 graus que vai jogar para a objetiva com a melhor qualidade possível. Só que ela precisa nos dar algumas informações. Normalmente ela tem uma parte mais escura em cima, uma parte mais clara embaixo. Eu vou destacar aqui, não é assim, né? Mas em verde, aqui ó, eu vou destacar a lente dela. Olha, se nós considerarmos aqui embaixo, né? Que é onde vai estar a platina, observa, a platina vai estar aqui. Se eu considerar então que aqui vai estar a platina e que a minha espécime está aqui, vamos fazer o espécime um pouco maior? Então observa, vamos colocar o espécime assim, ó, e aqui embaixo a fonte luminosa. Então a fonte luminosa, de algum modo, ela vai ter que gerar, né, uns raios luminosos em direção aqui à lente da objetiva. Não importa se isso aqui está no meio ou não. Isso aqui é fundamental, que o foco seja feito bem no meio. Óbvio. Isso é fundamental. Ora, isso aqui, da parte máxima, né, do espécime, aí eu preciso dar uma consertada no desenho aqui. Essa parte máxima dos raios que saem do espécime até a lente do objetivo, aqui, ele cria um ângulo, e esse ângulo aqui me interessa. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Esse ângulo aqui me interessa. Esse ângulo aqui recebe o nome de abertura angular. Veja que interessante. Abertura angular. Por quê? É a abertura do ângulo dos feixes luminosos. Essa distância de cima até embaixo, ela é chamada de distância de trabalho. Por que ela é uma distância de trabalho? Vamos colocar aqui dt, né? Isso está tudo especificado no nosso livro e também na apostila. Essa aula é uma aula específica para os meus alunos de histologia. Então, vocês têm a apostila que é enviada e o nosso livro você pode encontrar na biblioteca ou comprar na editora, chamada Átomo e a Linha. Basta colocar Biologia Celular e Molecular, Thales Alexandre Averse Ferreira. Aí você vai encontrar o livro. O preço é até bom, Observe, esses dados aqui são bem importantes. No caso, a objetiva, ela vem com os dados, com umas informações importantes, e essas informações, elas são importantes quando você principalmente vai trabalhar, por exemplo, com
pesquisa. Então, por exemplo, primeiro dado que vem aqui em cima, 10. Então eu sei que o objetivo é de 10 vezes. Ela vai aumentar 10 vezes o tamanho dela. Aqui na frente pode ter um P, que significa essa objetivo pode ser utilizada como luz polarizada, que é um tipo de microscópio. Tem objetivo que não suporta a luz polarizada, mas essa suporta a luz polarizada. Se ela tem o P, nas que vocês utilizariam no microscópio na universidade, talvez a restrição social ela acabe, e se ela acabar, você vai olhar o microscópio, porque o biólogo, o biomédico, o farmacêutico vai usar o microscópio durante um bom tempo. E principalmente o farmacêutico e o biomédico nas análises clínicas. E o biólogo vai utilizar isso na botânica, vai utilizar na zoologia. E ali, né, nesses aparelhos, dificilmente você vai ter um microscópio de luz polarizada. É um microscópio que nós podemos chamar que é de excelência. O próximo item aqui, vou colocar aqui para o tamanho de 10, 0,25, é chamado de AM. O que é AM? Abertura numérica. E o que é abertura numérica? O que ela significa? Aqui nós vamos fazer uma brincadeirinha, vamos dizer assim. A abertura numérica, ela é dada por uma equação de N, índice de refração da luz, seno da abertura angular, que nós já sabemos o que é. A abertura angular é essa, né, que é a A, dividido pelo que nós chamamos de aqui limite de resolução. Nós já sabemos o que é limite de resolução. Limite de resolução é a capacidade de discriminar dois pontos. Vê se você lembra disso aqui. Senão você faz o teste na sua casa. Esse teste na sua casa, o que pode acontecer? Você coloca os dois pontinhos no determinado local. Lá você mesmo coloca e vai afastando, para você ver o limite de resolução do seu olho e a distância em que você vai trabalhar com ele. Nesse caso específico, que a gente tem sobre a abertura numérica, eu olhei lá a forma como ele tinha um. Isso aqui é dividido por 2. Mas isso aqui você não vai usar não, é só para você entender. O limite de resolução, ele é dado em função da abertura numérica. Esse limite de resolução, que determina isso, ele depende dessa abertura numérica porque ele depende do índice de refração do meio, ele depende da angulação da luz que penetra lá, que aí é o seno de A. Vocês veem isso na física do ensino médio. Eu esqueci a fórmula dele, é 0,5 vezes gama dividido pela abertura numérica. Então, aqui, ó, a limite de resolução é 0,5 para todos os microscópios. Não é gama não, é lambda dividido por AM. Quando é que você vai usar isso? Só no exercício lá da... Mas depois nunca mais na vida, né? A não ser que você for um técnico de engenharia em biotecnologia, por exemplo, para trabalhar com esse tipo de aparelho. Então, o que nos interessa aqui? Essa informação é importante para a pesquisa, essa informação é importante para montar um microscópio, né, para ver que é 10 vezes, por exemplo. A abertura angular, ela é importante só em determinados momentos para a construção do microscópio, mas o limite de resolução ele não é importante por causa da fórmula. Ele é importante no conceito de discriminar dois pontos. A partir daí, nós já temos uma noção de como que o microscópio funciona. Para você focar mesmo, observe. Vamos usar aqui uma cor diferente. Essa. Olha só, para o foco acontecer, a luz
que vai passar aqui, ó, ela vai atravessar o espécime. A grossura do espécime, ou a espessura dele, vai determinar o quanto você vai ter que aproximá-lo para focar, o quanto que o diafragma vai estar aberto e o quanto que o condensador precisa se aproximar desse espécime. Um foco bem feito significa um conforto de trabalho. Não pode esquecer da ocular e o foco que a ocular fornece. Muito bem. Nós também temos distância de foco, né, que é inversamente proporcional à abertura numérica, que também não tem muito interesse na nossa vida prática. Mas o que interessa na nossa vida prática aqui, no nosso trabalho, se fosse aula prática normal, é o que nós acabamos de falar. Como focar. Isso está escrito em vários passos na apostila e está escrito em vários passos no capítulo 3 do nosso livro. Ora, para eu focar, eu preciso ter um trabalho organizado, aquela atitude em laboratório é fundamental. A primeira coisa, eu vou ter contato com o microscópio. No momento que eu vou ter contato com o microscópio, eu já preciso estar com o meu avental organizado, né? Como nós falamos, vestido no mínimo até o joelho, e a manga curta, se não a manga comprida amarrada. Vou lavar as mãos, porque a oleosidade da minha mão, dependendo aonde eu passar, principalmente em cima da lâmina e da lamínula, atrapalha o processo de focalização. O primeiro ponto é esse. Avental, lavar as mãos. Tira a capa do microscópio, senta, se organiza, mexa a altura do banco, né? As pessoas têm tamanhos diferentes e os bancos corretos de microscopia são aqueles bancos em que você mexe, aqueles de metal, né? Que tem ali uma espiral que você vai colocar mais alto ou mais baixo. Feito isso, se organizando para que o seu olho fique perto da ocular, o próximo passo é verificar o controle de luminosidade. Você coloca no mínimo, liga a fonte luminosa e vai aumentando a luminosidade aos poucos. Aí você vai colocar a platina no centro, verificar que o diafragma esteja aberto, mas não muito, e que o condensador esteja mais baixo, para que quando você se organizar, a luz não penetre o seu olho de maneira muito condensada. Feito isso, organizado isso, você vai pegar a lâmina e vai dar uma olhada nela. E a maioria das vezes você vai ver dedão lá e gordura. Você pega um lenço umedecido com um pouco de álcool e passa lá para limpar a lamínula. Observa de novo, porque sobre a lâmina vem a lamínula, que a lamínula esteja para cima. Se não focar vai ser muito difícil. Uma das informações que tem aqui, eu não coloquei, é a espessura da lamínula. Normalmente é 0,17. Até porque é informação excessiva. Mas quase ninguém considera isso, né? Você vai comprar a lamínula, vai utilizar a lamínula, mas o microscópio foi feito para você focar com a lamínula para cima. Aí você coloca a lâmina no centro. Aí o que você vai fazer para gerar um bom foco? A ocular está normal, você ainda não vai usar o foco dela. Mas a objetiva tem que estar no menor aumento. E você sobe utilizando o macrométrico a platina no máximo, porque o foco da primeira objetiva está mais perto de cima do que de baixo. Então você vai movimentar menos o macrométrico. Você abre um pouco mais o diafragma, chega o condensador um pouco para cima, controla a intensidade luminosa e procura o campo em que você vai estudar. Verifica se não tem buraco em volta, porque durante a preparação dos tecidos e do corte acontece de se formarem buracos, estruturas não muito boas.
Você escolhe aquele campo mais bonito, mais coradinho, não em excesso, né? Com uma coloração equilibrada. Você vai ver lá no espécime que tem uma parte quase sem coloração, uma parte com mais coloração. Escolhe aquela média. Ali você vai trabalhar quase que o tempo todo naquele espécime. Feito isso, você foca baixando o macrométrico, devagar até focar. Foca com o olho, como nós havíamos falado, na ocular sem foco. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar o micrométrico para gerar um foco fino, ele mexe pouco a platina. Aí você usa o outro olho, com a ocular que apresenta o foco, foca para esse olho também com micrométrico. Alguns microscópios, eles fixam o macrométrico, o que é muito bom, porque você não vai usar mais o macrométrico com os aumentos de tamanho, usando os objetivos, só o micrométrico. Ali você dá uma verificada no terreno. Quando você for passar para a objetiva ao maior aumento, 10, nunca pegue na objetiva, sempre no revólver. Porque se você pega na objetiva, aquela ideia que eu comentei sobre o foco da luz, o microscópio na sua parte geométrica ele vai ser lesado. E aí você não vai ter um bom foco e as pessoas que virão depois de você também não. Então você pega o revólver, coloca na objetiva de 10, você vai precisar de uma abertura maior do diafragma, você vai precisar de um condensador talvez mais próximo do espécime da lâmina e usar o micrométrico para focar. E assim por diante. Na objetiva de 100, nós não vamos comentar sobre o óleo de imersão, mas existem livros específicos para isso, como o livro da nossa disciplina de histologia básica dos autores Junqueira e Carneiro. Dentro disso você vai acabar o seu trabalho, faça as anotações que você julgar necessário, faça os esquemas. A maioria dos professores de histologia, eles pedem os esquemas para que você faça a descrição depois. Em alguns casos, eu tive uma professora que você tinha que levar lápis de cor lá para colorir, tem já alguns alunos que fazem questão disso, principalmente os mais organizados, porque utilizar só o grafite não dá para colocar as colorações importantes. O que vai acontecer é que você vai terminar o seu trabalho. Para terminar o seu trabalho, você vai colocar a platina o mais baixo possível, fechar o diafragma, abaixar o condensador, desligar a fonte luminosa, colocar o controle de luminosidade no mínimo, colocar a objetiva de menor aumento, retirar a lâmina, guardar na caixa, colocar a capa no microscópio. E se for o caso, devolver a caixa de lâmina para o professor ou para o técnico ou colocar em cima da mesa. E aí já está finalizado o seu processo de como focar o microscópio e como utilizar o microscópio. Na nossa próxima aula nós falaremos brevemente sobre os outros microscópios e falaremos sobre a utilização de contrastações e métodos de visualização de células.